Melhores carros até R$42 mil. Juntou uma grana e está pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro? E está na dúvida sobre quais seriam as melhores opções do mercado? Então vem comigo que eu vou trazer neste vídeo uma lista completa das melhores opções nessa faixa de preço. E serão divididos em duas partes. Na primeira parte aqui vou falar dos carros mais voltados para um uso mais urbano, carros mais econômicos, mais compactos, de fato para um uso diário. Já na segunda parte eu vou falar de carros mais voltados para o lazer, para viagens longas, então carros mais bem equipados, maiores, mais confortáveis e de motores maiores também. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E vamos começar aqui com o primeiro da lista, e só dizendo que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022. Chevrolet Onix na versão LT com motor 1.4 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2013. Tabela FIPE R$ 41.455, tabela KBB um pouco abaixo, R$ 39.172. E esse valor da tabela KBB faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Equipado aí com o conhecidíssimo motor GM Família 1, né, 1.4, mais também conhecido como SPE4. Ele é basicamente uma atualização dos Econoflex que vinha lá no Corsa C, no Prisma de primeira geração, um motor bem confiável, de manutenção bem simples, barata, peças bem fáceis de encontrar. É um motor que tem comando simples no cabeçote, acionado ainda por correia dentada e tuchos mecânicos. Ele gera 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol. De torque, 13 kg na gasolina e 3,9 no etanol. Para esse carro de 1.067 kg, bem leve, né? Um hatch compacto, a relação de peso-potência que ficou em 10,1 kg por cavalo. Apesar de ter a opção de motor 1.0, né? Para um circuito urbano, mas se você eventualmente precisar pegar a estrada, às vezes com porta-malas carregado, 3, 4 pessoas aí, 1.4 vai se sair melhor. Então, eu diria que é uma opção mais interessante para qualquer situação. E o consumo dele nem é tão mais alto assim que 1.0. Praticamente o mesmo na cidade e na estrada costuma ser até melhor um pouquinho, dependendo das condições do trânsito. Mas vou falar de consumo já já. Câmbio aqui manual de 5 marchas, né, o F15.5WR, relações alongadas, então um câmbio que favorece um pouco o consumo também na estrada, muito bom. O porta-malas é condizente com a categoria. 280 litros. Dá para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas, mas que isso pode ser um problema. Se precisar de mais porta-malas, dá para pensar no Prisma, né, de segunda geração. É basicamente o Onix Sedan. Talvez fique um pouquinho mais caro, mas você vai ter um porta-malas enorme, de mais de 500 litros. Mas se não precisar, o Onix vai te atender melhor na cidade, mais fácil de encontrar vagas para estacionar, muito bom. Equipado com pneus 185/6515, para carros compactos é uma medida que vai ficar um pouco mais cara, né? Tem outros compactos aí com rodas de aro 14, então fique atento. Mas o consumo na cidade, dados de ficha técnica, ele faz 7,9 no etanol e 11,5 na gasolina. Na estrada, 9,6 no etanol e 13,6 na gasolina. Muito bom para esse carro com motor 1.4. E como que vem a lista de equipamentos dessa versão aí intermediária, né? Porque tinha a de entrada LS. Mas aqui já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, airbag duplo frontal e ABS. E o opcional disponível aqui seria o ar-condicionado. E o sistema de som também era opcional, apenas com entrada USB. Como pontos positivos principais aí do Onix, podemos destacar, além da robustez, confiabilidade mecânica, peças bem acessíveis, baratas, mecânica simples, também é um carro de revenda excelente, muito procurado no mercado de usado, desvaloriza muito pouco. Na verdade, ultimamente ele até valorizou, né? Vários outros carros também valorizaram, mas o Onix teve uma inflação bem maior no seu preço comparado com seus concorrentes. Tem um espaço interno adequado, condizente com a categoria desse carro e até bem confortável. Uma calibragem de suspensão mais voltada para o conforto, sem perder muito em estabilidade, um conjunto bem equilibrado. Como pontos de atenção aqui, posso dizer que falta ali o marcador de temperatura do motor, que eu considero sim bem importante que tenha em qualquer carro. O banco do motorista, ele tem uma altura mais elevada, mesmo com ajuste lá embaixo. Para pessoas mais altas, a linha de visão acaba cortando muito aqui
rente ao para-brisas. Talvez fique um pouco difícil de visualizar algum semáforo, algo do tipo, nada que incomode muito, mas você vai notar uma posição mais alta ao guiar, mesmo ele tendo um ajuste de altura do banco. Mas esse ajuste também ele não eleva o assento como um todo, ele apenas muda a inclinação dele, então também um ponto negativo. O acabamento é simples, é plástico duro mesmo, tanto forro de portas quanto painel. Bancos também são um pouco confortáveis, mas tudo condizente com a categoria, né, dos hatch compactos. E é um carro para você ficar atento também, porque ele é um pouco baixo em relação ao solo. Então, dependendo da lombada, rampas de garagem, ou então algumas ruas e vias não muito bem pavimentadas, fique ligado para não raspar para-choque nem o fundo do carro. Segundo da lista, vamos de Nissan agora, Marti, na versão S, com motor 1.0, 12 válvulas, né, já é 3 cilindros, flex, câmbio manual, ano 2016, e aqui já é o pós-facelift. Tabela FIP R$ 40.964, KBB R$ 32.322. Então um carro que em média está sendo negociado a preços de vendas particulares bem abaixo da tabela FIP. Esse carro já é equipado com motor Nissan, aqui nessa nova geração, né? Antes, na primeira geração do Marti, ele usava o motor D4D da Renault. Agora aqui ele é equipado com o HR10, legítimo Nissan 3 cilindros com duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, uma vantagem, e com variador de fase no comando da admissão. E também equipado com tucho hidráulico, uma vantagem aí, não precisa ficar fazendo aquela regulagem preventiva periódica de folga de válvulas. Números de desempenho, potência, tanto no etanol quanto na gasolina, 77 cavalos. E torque também, em ambos os combustíveis, 10 kgfm. A Nissan tem dessa, né? Os números de desempenho em qualquer combustível geralmente são os mesmos. Isso acontece também lá no Sentra. Mas aqui no Marti, um carro de 950 kg, também um hatch compacto, a relação de peso-potência ainda ficou em 12,3 kg por cavalo. Para o motor 1.0, tá condizente. Câmbio manual de 5 marchas, sem susto, sem problemas, sem manutenção preventiva, uma vantagem. Porta-malas um pouco menor que o do Onix, 265 litros de capacidade, porém os pneus têm medidas 165 e 7014. Em linhas gerais, vão ser um pouco mais baratos que os pneus do Onix. Consumo na cidade, 8,8 no etanol, 12,9 na gasolina. Na estrada, 10,4 no etanol e 15 na gasolina. Um carro muito econômico. E nessa versão S, que é uma das de entrada, ele vem equipado de série já com direção elétrica, então rouba menos potência do conjunto mecânico, e essa direção ela tem ajuste da coluna em altura apenas, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, um pouquinho mais equipado que o Onix. Sistema de som, em compensação, não tem disponível nessa versão, nem como opcional. Pontos positivos do Marti: espaço interno, acabamento muito bom, comparado com seus concorrentes, consumo excelente, é um carro bem compacto, fácil de encontrar vagas para estacionar, principalmente na cidade grande, não é fácil encontrar vagas, na verdade, com esse carro aí vai ser um pouco mais fácil. Motor bem eficiente, adequado para o peso do carro, bem resistente, padrão japonês de construção, de confiabilidade mecânica, então sem maiores problemas. Os pontos de atenção aqui dessa versão do Marti: falta retrovisor elétrico e ponteiro de temperatura também, não tem nem como opcional nessa versão. Além disso, o tanque de combustível é pequeno, 41 litros de capacidade, mas como vimos que o carro ele é bem econômico, a autonomia ainda não fica tão prejudicada. Mesmo esse carro tendo uma relação de marchas um pouco mais encurtada. Então na estrada, em velocidades um pouco mais altas, o giro dele vai ficar também um pouco mais elevado, pode ser um pouco desconfortável. Isolamento acústico também não é dos melhores, também considerando a categoria do carro, tá legal. Porta-malas pequeno, como já falei, um dos menores aí da categoria. E é um carro também mal avaliado no LAT NCAP de sua época. Então também não é um dos mais seguros, considerando as opções do mercado. Além disso, peças de acabamento da Nissan, de uma forma geral, são mais caras. Peças mecânicas também ali, motor, câmbio, tudo um pouco mais caro do que seus concorrentes. E isso faz o seguro desse carro também subir um pouco de valor. Fique atento. Terceiro da lista, Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 12 válvulas flex, câmbio manual, ano 2013. Tabela FIP R$ 40.908, KBB R$ 39.572. Equipado com motor capa de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado também por corrente, então uma manutenção a menos para você se preocupar na hora de fazer sua revisão preventiva, né?
com variador de fase no comando da admissão, então esse carro tem um desempenho um pouco melhor ali em baixos giros, e os tuchos são de acionamento mecânico, então um detalhe também. Potência na gasolina 75 cavalos, no etanol 80, de torque 9,4 kg na gasolina, 10,2 no etanol. É um carro que pesa 953 kg, peso bem próximo aí do Marte, então a relação de peso-potência ficou em 11,9 kg por cavalo. É claro, esse motor gera números de desempenho um pouco melhores. Câmbio manual de 5 marchas, sem susto também, sem problemas, engates muito bons, justos, precisos. Porta-malas um pouco maior, 300 litros. Entre os que eu já falei até agora, é o que tem o maior porta-malas. Medidas de pneus 175 7014, também preços mais acessíveis um pouco. Consumo na cidade 7,6 no etanol, 11,5 na gasolina. Na estrada 9,8 no etanol e 14,5 na gasolina, também bem econômico, tanto em cidade quanto em estrada. Equipamentos de série nessa versão Comfort Plus tem a direção hidráulica, mas não tem ajustes, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e Isofix. Sistema de som opcional, mas se equipado, vinha com CD, USB e comandos no volante, mais completinho um pouco na parte de som. Como pontos positivos aqui do HB20, robustez, confiabilidade mecânica, padrão Hyundai, não perde em nada para os japoneses aí, muito bem construído o carro, assim como o acabamento também da Hyundai é excelente para os padrões aí dos seus segmentos, não faz feio frente a nenhum dos seus concorrentes. Engates do câmbio são muito bons, como eu já falei, e é um carro que tem uma revenda excelente, um carro que é muito procurado no mercado de usado, então observem, nessa faixa aí dos 42 mil reais você consegue pegar um HB20 2013, ao passo que você pega o Nissan March 2016. O March você pega ele mais novo, porém ele desvalorizou mais, por isso você consegue pegar ele mais novo. Como o HB20 só dá para pegar 2013, assim como o Onix também, então são carros que desvalorizaram menos, então tem uma procura maior no mercado de usados. É aquela história, considerando aí o HB20, por exemplo, é um carro que talvez você vai pagar mais caro na hora de comprar, frente a alguns de seus concorrentes, porém também na hora de revender, você também vai conseguir revender num preço melhor. Agora, como pontos de atenção do HB20, o primeiro deles aqui é o desempenho. Tanto o HB20 quanto o March são carros mais voltados para um uso urbano mesmo, aqui com esses motores 1.0. Se for pegar a estrada, fazer viagens, porta-malas carregado, vai pedalar um pouco na estrada, infelizmente não tem jeito. Além disso, é um carro que tem um espaço interno também bem limitado, mesmo comparado com outros aí de sua categoria. A suspensão traseira tem aquele clássico problema ali de dar fim de curso fácil, estoura batentes com facilidade e começa a gerar ruídos na suspensão traseira, então uma manutenção que você acaba tendo que fazer com mais frequência um pouco. Faróis de foco simples e não tão eficientes quanto alguns de seus concorrentes, e o HB20 também tem o histórico de ter um seguro mais caro frente a concorrentes similares. Então fique ligado nesses detalhes. Quarto da lista, vamos de Ford agora, Ka, na versão SE Plus, 1.0 12 válvulas, motor flex, câmbio manual de 5 marchas, ano 2015, tabela FIP R$ 40.648, KBB R$ 36.220. Olha só, outro carro que teve uma desvalorização um pouco mais elevada, né? Aquela história da Ford ter desativado suas linhas de produção aqui no Brasil, fez esses carros da marca caírem um pouco mais de preço. Então olha só, você consegue pegar quase no ano de um March, um Ford Ka. Apesar de ter sido um dos carros mais vendidos aí nos últimos anos de sua produção, 2019, se eu não me engano, ele bateu o segundo lugar no geral de vendas. Então é sim um carro que tem muitos rodando aí no mercado, tem ainda uma boa oferta de peças, então por enquanto não está tendo maiores problemas de manter um carro desse. Equipado com motor TI VCT de duplo comando de válvulas no cabeçote com variador de fase nos dois comandos, uma vantagem aqui em números de desempenho, principalmente em baixos giros. E esse motor, apesar de trabalhar com correia dentada, essa é uma correia de longa duração. Se você pegar o manual do proprietário desse carro, você vai ver que lá a recomendação de troca dessa correia é a cada 260 mil quilômetros. Então, meu amigo, é praticamente a vida útil de um motor. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com a troca desse item tão cedo. Números de desempenho, 80 cavalos na gasolina, 85 no etanol. De torque, 10,2 kg na gasolina e 10,7 no etanol. Números ligeiramente melhores aí
que os seus concorrentes com motores 1.0 3 cilindros. Porém, essa vantagem de potência e torque acaba se perdendo no peso adicional que esse carro tem, 1.007 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 11,8 kg por cavalo, tá? Na média, comparado com seus concorrentes. Câmbio manual de 5 marchas, IB5, bem resistente, por anos equipou vários carros da linha Ford, sem sustos nessa parte. Porta-malas é o menor aqui desses que eu falei até o momento, 257 litros, então bem pequeno. Medidas de pneus, 175/6514, também pneus fáceis de encontrar no mercado, tem boa oferta deles aí por um preço até razoável. Números de consumo na cidade, 8,9 km por litro no etanol e 3 na gasolina. Já na estrada, 10,4 no etanol e 15,1 na gasolina. Um motor muito eficiente, tanto em números de desempenho quanto em consumo. Esses motores aí da linha Ford já ganharam vários prêmios aí na sua época de eficiência. Então, um conjunto dos melhores aí que você vai encontrar nessa categoria e nessa faixa de preço. Equipamentos de série dessa versão: direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS e sistema de chamada de emergência SOS. E o sistema de som também já vinha de série, uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Ele já contava com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Muito mais bem equipado, não é verdade? Como pontos positivos aqui do Ford Ka, tecnologia do motor, é um motor bem eficiente, então não faz feio aí em números de desempenho e consumo. É um carro bem estável na estrada, curva bem, sem dar susto, sem rolar muito carroceria, bem legal. E é um carro também de dimensões mais compactas, fácil de encontrar vagas para estacionar e fácil de fazer manobras. Como pontos de atenção do Ford Ka aqui, existem relatos desse câmbio IB5 escapando marchas, mas isso aí só em carros com maiores quilometragens, já o câmbio um pouco mais desgastado pode vir a ocorrer isso. No entanto, são relatos bem esporádicos, nada que desabone esse conjunto mecânico. Porta-malas é pequeno, também já falei em números, falta também o ponteiro de temperatura, mas aqui também, como eu digo, é um mal de vários carros aí dessa categoria. O acabamento e isolamento acústico também são condizentes com um compacto. Não espere bons materiais ali de forros de porta, bancos, painéis. É tudo de acordo com a categoria mesmo. E talvez o principal problema de pegar um carro desse seria com relação à sua marca. Depois que a Ford desativou suas fábricas aqui no Brasil, criou-se uma desconfiança um pouco maior com carros dessa marca. Então esses modelos acabam tendo a tendência de se desvalorizarem mais ao longo do tempo. Fique atento, se for pegar um carro desse, procure bem, com calma, negocie para tentar pegar com um preço melhor possível, porque você já sabe que lá na frente também vai perder um pouco com a desvalorização dele. Mas vamos agora para a segunda parte desse vídeo. Vamos falar de carros mais voltados para um uso mais de lazer, para longas viagens, carros mais bem equipados. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Quinto da lista, vamos de Volkswagen Golf Sportline 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2009. Aqui já é a geração MK 4,5, né? Golf sapão reestilizado. Tabela FIP 39.914, KBB 29.890. Equipado aí com o conhecidíssimo motor EA111 da linha Volkswagen, equipou vários carros aí ao longo do tempo, bem resistente, bem confiável, se feitas as manutenções preventivas de acordo com o manual do proprietário. Mas para falar bem em detalhes sobre esse motor, já fiz um vídeo completo, vou deixar o link aí em cima para você assistir. Mas é um motor de comando simples no cabeçote, né? Um SOHC, acionado por correia dentada
e com tuchos hidráulicos, então dispensa regulagem preventiva periódica de folga de válvulas. Já é um motor atualizado, né, o VHT, então ele gera 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol. E de torque 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. Para um carro de 1.213 kg, a relação de peso-potência ficou em 11,7 kg por cavalo. Dá para fazer viagens com ele, é um carro que tem um desempenho aceitável, legal, mas para o Golf seria talvez mais interessante pegar um 2.0. Porém, para pegar um 2.0, teria que subir um pouco a linha de corte aí dos 40 mil, 42 mil, ou baixar um pouco o ano. Nesse caso, talvez, teria que pegar o Golf de geração 4. Mas se não tiver muita pressa, dá para ir de 1.6 tranquilamente. Equipado com câmbio manual de 5 marchas MQ200, referência, engates manuais, justos, leves, precisos, como todo bom câmbio manual deveria ser. Porta-malas é pequeno, mesmo para um hatch médio, 330 litros, um dos menores aí da categoria. Medidas de pneus 205, 5516. Para aro 16 é a mais comum que tem, mas comparado com aros 14, 15, aqui vão ser um pouco mais caros, não tem jeito. Consumo na cidade 6,2 no etanol, 9,4 na gasolina. Na estrada 8,1 no etanol e 12,1 na gasolina. Consumo também razoável, condizente com o porte desse carro. Dependendo da viagem que você estiver fazendo, do trânsito, da sua forma de guiar, dá para conseguir ali uns 13, 13,5 na estrada, sem maiores problemas. Itens de série dessa versão Sportline: direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e computador de bordo. E como opcionais ainda podia vir equipado com ar-condicionado digital, né, o Climatronic, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, sensor de estacionamento traseiro, duplo airbag frontal e ABS, teto solar elétrico e controlador de velocidade. Então, quanto mais bem equipado você pegar um Golf Sportline desse ano modelo, melhor. Mais fácil de você revender lá na frente, não vai mudar nada aqui no valor de tabela porque eram itens opcionais, então prefira sempre o mais bem equipado possível. Sistema de som de série contava com CD e USB, e os comandos no volante eram opcionais. Como pontos positivos aqui desse Golf, podemos falar de robustez mecânica, apesar de ter muita gente falando mal desses motores EA111, mas se bem cuidado, se feitas as manutenções periódicas preventivas no tempo correto, mais dificilmente você vai ter problemas com esse motor. Eu falo por experiência própria, tem esse carro aqui, Polo Sedan 2012, com esse mesmo motor, já tem esse carro há 4 anos, não tive nenhum problema de lubrificação, de entupimento, de borra, não precisei abrir cabeçote, nada, tá tudo aqui original. Então, sim, se bem cuidado, mais dificilmente vai te dar problemas. Além disso, o Golf é um carro que tem excelente espaço interno para a categoria, muito bom, dá para viajar com conforto também ali nos bancos traseiros. Estabilidade também é referência, um carro que curva bem, prega bem no chão, carroceria bem rígida, rola pouquíssimo, toda soldada a laser. É um carro também que tem um acabamento condizente, eu diria, com a categoria, perdeu um pouco em qualidade em relação à geração 4, mas ainda não está muito ruim. E nos testes de segurança de sua época, é um carro que até foi bem avaliado. Então, tudo certo. Agora, como pontos de atenção aqui do Golf, podemos falar primeiro do acabamento. Apesar de eu ter dito aqui que é um acabamento até condizente com a categoria do carro, mas o problema aqui é que ele acaba gerando mais ruídos internos com o passar do tempo. É mal de vários carros aí da Volkswagen, né? Começa a bater um pouco ali de plástico do painel, forro de porta aqui, então bate demais. Eu diria que são mais problemas aqui de fixações da máquina de vidro, alguns suportes ali do acabamento, então é dessa forma. Além disso, né, Golf, como já é bem conhecido aí no mercado, é um carro que tem uma maior visibilidade para roubo, é um carro mais suscetível a roubo, então o seguro acaba ficando mais caro. As peças também de acabamento externos ali, faróis, para-choques também são de preços mais elevados, por isso tem um índice maior de roubo, então o seguro vai ficando cada vez mais caro num carro desse. E também diria que porta-malas aqui é um ponto bem negativo, bem pequeno em relação aos seus concorrentes. Mas vamos agora para o sexto da lista, Chevrolet Cobalt, na versão LT, com motor 1.8, 8 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2013. Tabela FIP R$ 39.098, KBB R$ 36.998. Equipado com motor GM Família 1, de comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia.
Motor de concepção bem simples, de peças bem baratas, fáceis de encontrar, assim como lá no Onix. Porém aqui 1.8 gera 106 cavalos na gasolina e 108 no etanol, de torque 16.4 kg na gasolina e 17.1 no etanol. Observem que de potência a diferença é muito pouca do 1.4 para 1.8, mas é em torque que ele se sobressai melhor. E é o torque que realmente importa em viagens, em retomadas de velocidade, em carregar mais peso, mais passageiros. Então é dessa forma, o 1.8 ele tem um desempenho na prática bem superior a 1.4. Para um carro de 1.122 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em 10.4 kg por cavalo. Muito boa. Câmbio de 5 marchas, o F175CR, também de relações um pouco mais alongadas, priorizando esse torque extra que ele tem. Porta-malas enorme aqui, de 563 litros. O Cobalt, ele não é nem considerado um sedã médio, né? O médio da Chevrolet dessa época seria o Cruze. Eu diria que ele está mais naquela transição de um compacto premium para um médio, em acabamento, espaço interno, essas coisas, mas em porta-malas ele dá show em vários sedãs médios aí. Pneus medidas 195, 65, 15, pneus também um pouco mais caros, né? Aro 15. Consumo na cidade 7.1 km por litro no etanol, 9.2 na gasolina. Na estrada 9.2 no etanol e 12.6 na gasolina. Consumo condizente com o motor 1.8. Como itens de série dessa versão LT, ele já vem equipado com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas apenas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS. E não tinha nenhum opcional disponível nessa versão. Se você quisesse mais equipamentos, tinha que partir para a LTZ, mas aí também a tabela sobe um pouco. Assim também como o sistema de som, que também não tem disponível aqui nessa versão LT. Mas como pontos positivos principais do Cobalt, podemos destacar aqui robustez e confiabilidade mecânica, conjunto GM família 1, dispensa comentários, porta-malas enorme, espaço interno também muito bom, como eu disse, está na transição para um sedã médio, então excelente espaço interno, apesar de não ter uma qualidade de acabamento tão boa, mas ainda assim atende muito bem para o que ele é proposto. Já que estamos falando aqui de pontos de atenção, posso destacar aqui que falta um ajuste de profundidade do volante para um carro dessa categoria, né? Deveria ter melhores opções de posicionamento ali. Falta também os vidros elétricos disponíveis nas portas traseiras, item exclusivo da LTZ, então um ponto negativo, assim também como os retrovisores de acionamento elétrico. Além disso, né, nessa primeira geração do Cobalt é um carro que tem design um pouco assim de gosto duvidoso. Claro que gosto não se discute, mas várias pessoas não gostavam. Melhorou muito no 2016 em diante, mas aqui ainda tem aquele desenho ali dos faróis, aquela frente não tão bonita quanto alguns concorrentes. Além disso, a visibilidade traseira é um pouco prejudicada, porta-malas alto, então aquele vidro lá atrás proporciona menor visibilidade em manobras. Falta também o marcador de temperatura, assim como no Onix, um ponto bem negativo que eu considero. Acabamento não é dos melhores também, como eu falei, está abaixo ali do Cruze. Consumo, apesar de estar na média ali para 1.8, mas tem vários outros carros concorrentes que já tinham motores mais eficientes com consumo um pouco melhor. E o ajuste de altura do banco do motorista segue aquele mesmo padrão lá do Onix, só muda a inclinação do assento. Então não é um ajuste de elevação mesmo do banco como um todo. Pode ser um pouco mais complicado de encontrar uma boa posição ao guiar no Cobalt. Sétimo da lista, voltamos na Nissan. Agora vamos de Sentra, na versão SL com motor 2.0 16 válvulas flex e com câmbio automático do tipo CVT, ano 2012. Tabela FIP R$ 39.665, KBB R$ 33.920, equipado com motor MR20DE, mesmo motor lá do Renault Fluence, né? Nissan e Renault compartilhavam motores e câmbio nessa época. Esse aqui, ele é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado já por corrente e com variador de fase para o comando da admissão. Então tem um desempenho um pouco melhor também em baixas rotações. E é um motor já todo em alumínio, né? Cabeçote e bloco. Então um motor mais leve, mais eficiente. Mas para falar mais em detalhes desse conjunto mecânico, já fiz um vídeo completo que eu também vou deixar nos cards aí em cima, falando tudo sobre esse motor aí, a linha MR20DE e os M4R, né, da Renault. Mas aqui no Nissan ele gera seus 143 cavalos em qualquer combustível e 20,3 kg forçamento de torque também em qualquer combustível, assim como os ajustes lá do Nissan March.
Mas aqui ele é um carro de 1.359 kg, e mesmo assim a relação de peso-potência ficou em ótimos 9,5 kg por cavalo. Tem um desempenho bem legal. E equipado aí com câmbio CVT, que aqui nesse caso não simula trocas de marcha. Ele é um CVT puro, raiz, né, que mantém ali o giro constante na maior parte do tempo. Aqui é o modelo Jacto X-Tronic, mas um câmbio muito bom, confiável. Apesar de ter relatos desse câmbio de superaquecimento, era mais comum de socorrer em câmbios que não vinham com trocador de calor. Se o carro que você estiver comprando já tiver, é um problema menos para você se preocupar. Geralmente foi ali em meados de 2013, 14 que esses câmbios foram começando a ser equipados com esse trocador de calor. Os anteriores aí praticamente nenhum tem, então fique atento. Mas é um sedã médio que tem um porta-malas razoável apenas, eu diria, 442 litros, vários concorrentes têm porta-malas maiores, e medidas de pneus também 205 5516, também as mais convencionais. Consumo na cidade 6 km por litro no etanol, 9 na gasolina. Na estrada 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. Esse Sentra, um carro um pouco mais pesado, câmbio automático, realmente vai ter um consumo um pouco mais elevado. Mas é um carro até bem equipado, olha só, de série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade automático, bancos de couro, faróis de acionamento automático, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags, ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos para todo mundo e faróis de neblina. E o sistema de som condizente com o ano do carro, CD, USB e comandos no volante. Mas ainda assim eu diria que faltou uma conexão Bluetooth. Pontos positivos do Sentra: robustez e confiabilidade mecânica, motor e câmbio muito bem construídos aí, conjunto Nissan japonês, bem resistente e não dá maiores problemas. É um carro que tem ótimo espaço interno, carro bem confortável, assim como a lista de equipamentos, como vocês viram, bem completinha para a categoria, e é um carro bem estável, principalmente na estrada. Então você vai fazer curvas com mais segurança, com mais tranquilidade. Como pontos de atenção aqui, primeiro deles, o câmbio CVT, como eu já falei, pode superaquecer, aí até meados de 2013, 14, os que não tem trocador de calor. Também não tem trocas manuais, né? Simulação de marchas. Para quem gosta de uma pegada mais esportiva, pode não gostar muito, mas para quem quer uma tocada mais suave, mais tranquila, depois que se acostumar não vai nem sentir falta. Consumo um pouco elevado, também já falei. E um detalhe também aqui que vários carros japoneses têm, é que falta uma iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, principalmente ali nas portas dos passageiros. À noite fica um pouco mais complicado de encontrar. Mas New Civic também tinha esse problema aí, né? O Civic G8 e alguns outros japoneses de época. Além disso, né, Nissan tem um histórico de peças de acabamento internas, externas, bem mais caras que os concorrentes, peças mecânicas também de forma geral um pouco mais caras, então o seguro desse carro também vai ser um pouco mais elevado comparado com seus concorrentes. Oitavo da lista, vamos de Fiat agora. Bravo, na versão Essence, com motor 1.8, 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014, tabela FIP R$ 40.712, KBB R$ 39.520, equipado com motor e-torque, que equipou vários veículos da linha Fiat, bem resistente, confiável, de comando simples no cabeçote acionado já por corrente, então dispensa aquela troca preventiva periódica de correia dentada. Potência, 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. Torque, 18,4 kg na gasolina, 18,9 no etanol. Muito bom! Mesmo esse carro pesando 1.340 kg, tem uma relação de peso-potência de 10,2 kg por cavalo, bem adequado para a proposta dele. Câmbio manual de 5 marchas, C510, bem robusto, resistente, mas não tem engates tão justos quanto outros, aí, por exemplo, os do Golf. Engates um pouco mais mochibentos, você tem que se acostumar um pouco mais com o câmbio. É comum da linha Fiat, você se acostuma com o tempo, mas é um detalhe a se pensar. Como é um hatch médio, tem um porta-malas até adequado, 400 litros, bem maior que o Golf, na verdade, um dos seus concorrentes. Pneus nas medidas 205, 5516, quando eu digo que os 205, 5516 são os mais comuns aí para esse aro, eu não estou brincando. Praticamente todos aí que usam esse aro usam essas medidas, com exceção de alguns SUVs aí do mercado, mas é a medida mais convencional de fato. Consumo na cidade, 6,4 no etanol, 8,9 na gasolina.
na estrada 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. É um carro com consumo bem alto. Esses motores aí da linha e-Torque Fiat sempre tem um consumo mais elevado. Mas ele compensa muito com equipamentos. De série já conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol de neblina e Isofix. E ainda como opcionais dessa versão Essence, dá para equipar esse carro com ar-condicionado digital de 2 zonas, bem legal, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico que poderia ser convencional ou panorâmico, rebatimento elétrico dos espelhos externos, airbags laterais, airbags de cortina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E além disso, o sistema de som de série é o sistema mais simples, com CD e comandos no volante, mas como opcional tinha um sistema mais completo, com entrada USB, Bluetooth e GPS. Pontos positivos: robustez mecânica. Esse motor e-Torque, apesar de não ter bons números de consumo, é um motor bem resistente que não tem peças ali de trocas preventivas periódicas tão acima dos seus concorrentes. Até algumas peças de trocas mais corretivas também não saem muito da curva. Lista de equipamentos muito boa, apesar da maioria desses equipamentos aqui serem como opcionais, mas você procurando bem aí um carro desse seminovo, você encontra bem equipado e no mesmo preço de tabela aí de um menos equipado. Então vale a pena olhar bem antes de comprar. Além disso, o acabamento padrão Fiat, muito bom, melhor que vários de seus concorrentes, qualidade dos materiais. É um carro bem estável em curvas, carro bem pregado no chão, um comportamento mais voltado para a esportividade, então proporciona mais segurança, sem abrir mão muito do conforto, bem legal. E o porta-malas adequado para a categoria, como eu já mencionei. Como pontos de atenção, o GPS aqui que eu falei, ele não é touchscreen, né? Tem os comandos ali no console para você comandar a tela, mas isso apenas até 2014. Nos 2015 em diante, assim, já vinha com a tela touchscreen. Mas aí, é claro, o carro vai ser também um pouco mais caro aí na tabela. Visibilidade externa não é muito boa, área envidraçada um pouco menor, esse carro tem uma linha de cintura um pouco mais alta, então pode prejudicar um pouco ali na hora das manobras. Desempenho fraco em baixas rotações, é um carro pesado e de números de desempenho apenas na medida para o peso desse carro. Então dá para viajar com folga, com tranquilidade, mas não espere um desempenho muito excelente. Para isso tem a versão 1.4 T-Jet. Consumo alto, como já falei também em números, é um carro que tem peças de acabamento externas e internas um pouco mais caras também, então o seguro vai ser um pouco mais elevado, é um carro que vai ter uma desvalorização tendendo a ser um pouco mais elevada também. E, por último, mas não menos importante, fuja dos Bravo equipados com câmbio Dualogic. Automatizado, esses câmbios não têm uma confiabilidade, uma resistência mecânica tão boa quanto os automáticos convencionais. Se for pegar um Bravo, pegue sempre com câmbio manual. E para quem fica até o final já sabe que tem sempre um bônus preparado, não é verdade? Vamos aqui para o nono da lista então. Volkswagen Bora com motor 2.0, 8 válvulas, flex, câmbio automático, ano 2011. Tabela FIP R$ 39.452. KBB, aqui não tem a tabela KBB do 2011, que foi o último ano de produção do Bora aqui no Brasil. Então peguei a do 2010 aqui só para termos uma comparação. Estava 31.685. Do 2010 para o 2011 não deve mudar muita coisa. Mas falando aqui do conjunto mecânico, o motor é A113, ele é basicamente um AP moderno. Sim, de fato ele é. Tão resistente, tão confiável quanto, se feitas as manutenções preventivas periódicas da maneira correta. Motor de construção simples, comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia. E é um motor que eu já falei dele em detalhes, tudo que esse motor tem de bom e de pontos de atenção para você ficar ligado. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir ao final e entender melhor sobre o que eu estou falando. Mas é um motor de números modestos, eu diria, de desempenho. 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol. De torque, 17,7 kg na gasolina e 18,3 no etanol. Para sua concepção, para a idade do projeto, até que tá legal. Mas para o ano do carro, se for comparar com alguns de seus concorrentes aí, já tinha motores bem mais eficientes no mercado. Mesmo assim, motor de peças bem acessíveis, baratas e não quebra com facilidade. E é um carro de 1.256 kg, não é dos mais pesados.
então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,5 kg por cavalo. O câmbio é o confiável Aisin TF60SN, ou 09G, ou Tiptronic, aí equipando os veículos da linha Volkswagen desde 2008 até os dias atuais, né? Até os Novo Polo, Virtus, T-Cross, vários desses carros vêm equipados com esse mesmo câmbio de 6 marchas com opções de trocas manuais. É um câmbio convencional, então bem robusto, confiável, resistente, que nem exige ali muita troca de óleo preventiva. A Volkswagen nem fala muito que tem que ficar trocando o óleo desse câmbio. Se você quiser fazer a troca como forma preventiva, legal. Eu diria que é um cuidado a mais que você vai ter, mas não é nem recomendado. Então a vantagem frente a vários câmbios concorrentes. Porta-malas na média, 455 litros de capacidade e pneus aqui novamente 205/5516. Números de consumo na cidade, 6,9 no etanol, 9 km por litro na gasolina. Na estrada, 9,4 no etanol e 3 na gasolina. Consumo adequado para um motor 2.0 aí de época. Equipamentos de série conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, climatronic, computador de bordo, exclusivo apenas dessa versão com câmbio automático, fique ligado, aletas de mudança atrás do volante, dupla airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o único opcional disponível para o Bora desse ano é o teto solar elétrico. E o sistema de som, ele é de CD com entrada USB. Ainda não era aquele RD5 aqui do Polo com Bluetooth. E até por isso o Bora também não tinha opção de comandos no volante. Como pontos positivos aqui, destacando robustez, confiabilidade mecânica, basicamente um AP um pouco mais moderno, como eu já falei. Então, sem susto, assim como o câmbio também, bem resistente, bem confiável. É um carro bem estável também, bem seguro ao fazer curvas, não rola carroceria soldada a laser, bem adequado para longas viagens. Bem confortável também ao rodar. Esses carros da Volkswagen, geralmente o foco ali na estabilidade é na carroceria, né? Eles se preocupam mais com a rigidez torcional, com a carroceria não rolar. Então pode-se dar ao luxo de ter amortecedores com a carga um pouco mais voltada para o conforto. E mesmo pneus de perfil um pouco mais baixo, o carro fica estável, faz curvas com segurança, com tranquilidade e ainda assim o carro bem confortável ao rodar. Bem legal essa configuração. E além disso, como é um motor de comando simples no cabeçote, 2 válvulas por cilindro, a principal característica aqui é que o torque máximo já vem em giros bem baixos. Olha só, torque máximo já vem em 2.250 RPM. Então é um carro que em velocidades de cruzeiro ele trabalha com um giro um pouco mais baixo e já tendo ali todo o torque disponível. Então você consegue manter velocidades mais facilmente com ele, gerando uma economia de combustível um pouco melhor. Agora, como pontos de atenção do Bora, podemos destacar aqui que o acabamento interno também não é dos melhores, assim como o Golf, geração 4,5. O Bora aqui também perdeu um pouco em acabamento e isso também acaba gerando um pouco de ruído interno, como vários outros carros da linha Volkswagen. Além disso, esse carro tem uma dificuldade um pouco maior de encontrar peças de acabamento externas e internas. É um carro que tem algumas peças ali um pouco mais exclusivas. Faróis é só do Bora, para-choque dianteiro e traseiro, lanterna traseira, tampa de porta-mala, porta traseira, apesar da porta dianteira ser a mesma do Golf, a traseira é exclusiva do Bora. Alguns acabamentos aqui internos também, ali em volta das saídas de ar, no Bora ele tem um acabamento prateado, no Golf geralmente o acabamento é preto, a não ser, se eu não me engano, na versão Limited Edition, que também tem um acabamento prateado, ou na Sportline. Algumas gerações do Golf também saíram com esse acabamento, mas é um pouco mais raro. O quadro de instrumentos é exclusivo do Bora, apesar de ser bem parecido com o do Golf, mas ali aquela bolinha central do ponteiro ela é prateada, no Golf é diferente. O Bora também, a grafia do velocímetro, tem a escala em km por hora por fora e a escala em milhas por hora na parte interna. O Golf tinha escalas apenas em km por hora, então é um quadro de instrumentos exclusivo do Bora. Se der problema é um pouco mais difícil de encontrar. Então, alguns detalhes para você ficar atento. Por isso esse carro tem uma revenda um pouco mais difícil, tem um seguro um pouco mais elevado. E também é um carro que, se você observar anúncios dele na internet, você vai ver a grande maioria ali que está com rodas trocadas ou que já foi rebaixado. Então, esses carros geralmente têm uma visibilidade um pouco maior por pessoas que gostam de rebaixar o carro, de trocar as rodas. Então, se você prefere um carro desse 100% original, vai ter que procurar com um pouco mais de calma para encontrar aquele carro ali que foi só
de um dono ou 2 donos, ou que passou por mais alguns donos, porém sempre mantendo ali as condições originais. Mas e você? Qual desses aqui dessa lista você compraria? Deixe aí nos comentários, quero ouvir sua opinião. Faltou algum aqui que eu não coloquei também? Deixe nos comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato de melhores carros por faixa de preço. Também tem lá melhores carros por categoria, né? Melhores sedãs, tem lá melhores sedãs automáticos, melhores SUVs, ou talvez você está com um pouco mais de grana, quer ver as melhores opções até 50 mil, 60 mil, ou também está pensando em pegar um carro ali até os 25, 30 mil, lá já tem vídeo para várias faixas de preço. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.